Hoje eu tenho um enorme desafio com vocês. Eu quero trabalhar a interpretação de um texto que é bastante complicado. Nesse mês, a ideia do nosso curso foi de trazer uma síntese do Antigo Testamento. Isso aconteceu no primeiro domingo. Depois uma síntese do Novo Testamento. Talvez uma amostragem de uma interpretação no Antigo Testamento. E hoje uma amostragem de interpretação no Novo Testamento. Eu não escolhi o texto que daqui a pouco vocês saberão, pelo fato de ele ser potencialmente polêmico ou sensível. Não quero revelar agora as minhas razões, só para não influenciar o exercício que a gente vai ter aqui no processo de pensar, de refletir e de considerar o foco dessa aula, que é em interpretação. Então eu quero orar com vocês e pedir que Deus nos ajude. Eu preciso de muita sabedoria, graça no falar. E sei que no coração de pelo menos alguns de vocês, especialmente daqueles que vieram de alguns contextos, o que vai ser comentado hoje pode ser bastante duro, tá? Muito forte. Então, antes de gerar mais curiosidade em vocês, vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos juntos, obrigado pela igreja reunida aqui. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê sabedoria. Peço ao Senhor, Pai, que nos ajude a olharmos para este texto em especial, o que ele realmente fala, o que ele realmente ensina. Com certeza, Pai, eu careço da contribuição de irmãos, eu careço do poder, da capacitação do Espírito Santo, que não foi dado somente a mim, mas a cada um de nós aqui que já creu em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor. Nos abençoe. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Abram suas Bíblias na primeira carta de Timóteo, capítulo 2. O texto que eu quero explorar com vocês hoje, em especial, é os versículos 11 e 12. Alguém pode ler esses dois versículos para a gente? 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 11 e 12. Certo, eu vou ler de novo e vou fazer uma pergunta bem honesta e gostaria que a resposta também fosse honesta. Diz assim, pelo menos na versão internacional: a mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Quem de vocês está lendo esse trecho das Escrituras pela primeira vez? Por favor, levante a sua mão. Tá, uma pessoa. Ou pelo menos uma pessoa honesta. Então, para eu encorajá-los e trazer as questões aqui. Segundo esse texto, a mulher pode ter autoridade sobre o homem? Eu queria ouvi-los. Não. Segundo esse texto, a mulher deve aprender com toda sujeição? Sim. Saibam que esses dois versículos, mais os 3 próximos, eu diria, são base para dezenas, centenas, talvez milhares de artigos. Eu esqueci de trazer aqui, mas eu tenho um livro de cerca de 400 páginas. A base são esses 2 versículos, para falar a respeito desses 2 versículos. E 2 das várias perguntas que esses versículos procuram responder são: a mulher pode ter autoridade sobre o homem? A mulher deve aprender com toda sujeição? Perguntas que eu fiz para vocês. Mas algumas outras perguntas, talvez mais contextuais, e que fazem parte do desafio que é entender essa passagem.
a mulher pode ensinar? E talvez a mais de todos, a mulher pode ser pastora da igreja? Eu queria lembrá-los que um dos grandes desafios que temos ao interpretar a Bíblia é entender que a nossa cultura não é a lente ou instrumento para que a gente entenda o que o texto está falando. Nós não podemos transpor o tempo que a Bíblia foi escrita, a cultura que envolvia quando ela foi escrita, para o nosso tempo, com a cultura que nós temos, e ir diretamente para o texto, sem considerar que existe essa diferença. Ao mesmo tempo, saibam que é impossível nós chegarmos ao texto bíblico aculturado, como se você não tivesse uma cultura. Você vai ler o texto bíblico conforme a sua história, conforme o seu conhecimento, conforme o que você tem para entender aquilo. Agora, eu disse, é impossível. No entanto, é possível você chegar ao texto consciente disso, consciente desse cuidado que nós devemos ter para que a nossa cultura não seja a lente interpretativa do texto bíblico. Lembrem-se que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, ou seja, ela foi escrita por meio de homens que foram supervisionados pelo Espírito Santo para que a mensagem saísse exatamente como Deus queria. Aqui está o que Deus queria revelar para nós. E para isso Ele usou pessoas que não foram inspiradas de uma forma como se talvez você tenha ou conhecido essa experiência, como se fosse um médium, ou como se tivesse uma forma de uma estase espiritual. E a pessoa vai lá e começa a escrever que Deus está falando, alguma coisa assim. Não. E a gente sabe, por exemplo, o próprio Evangelho de Lucas, que diz que ele pesquisou aquelas coisas para que fizesse isso. E depois ele vai escrever Atos. E depois, nessa formação desses livros, dessas cartas, a gente tem a própria Bíblia falando que ela toda é inspirada por Deus. Então, isso significa que não é a minha cultura que vai criticar o que Deus escreveu, mas é o que Deus escreveu que vai criticar a minha cultura. Isso para dizer que a interpretação desse texto em nossos dias, ela é muito influenciada pela nossa cultura. E a cultura que nós vivemos é uma cultura que busca, falando especificamente desse contexto, empoderar a mulher e inclusive torná-la mais importante do que aqueles que não se encaixam nessa categoria de mulher. Existem pessoas que leem esse trecho bíblico com lentes culturais. Existem escolas que motivam seus alunos, na verdade, especialmente as suas alunas, a fazer isso, resultando numa interpretação parcial da palavra de Deus. Para dar um exemplo para vocês, na semana passada, nós tratamos o texto de Gênesis 3, sobre a tentação da humanidade, do homem e da mulher, e sobre a queda da humanidade. E na visão que eu apresentei para vocês, e vários de vocês fizeram comentários que concordavam comigo, a Bíblia já naquele trecho mostra que homens e mulheres, eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ambos foram. Os dois foram. Os dois são essencialmente iguais. Um não é mais humano do que o outro não é mais criatura do que o outro. A dignidade que o homem e a mulher têm é a mesma dignidade. No entanto, no desenrolar da narrativa, nós percebemos que existem diferenças. Diferenças funcionais. No propósito de Deus, o homem serve para X, Y, Z. A mulher serve para A, B, C. Isso, em teologia, nós chamamos de complementarismo. Homem e mulher se complementam. Eles são essencialmente iguais,
A dignidade é a mesma, mas funcionalmente eles são diferentes. Eles formam papéis diferentes nesse propósito de Deus. Pensando no feminismo, ele incentiva uma interpretação chamada de igualitarismo, de que o homem e a mulher são absolutamente iguais e não há nada que um homem seja diferente de uma mulher. O que o homem faz, uma mulher pode fazer. Quem é que nunca ouviu isso que eu estou dizendo? Levanta a sua mão. Essa é a corrente, esse é um valor, essa faz parte da cultura. E quando eu for falando de fazer, gente, eu estou falando das coisas mais essenciais. E é interessante quando eu vejo, por exemplo, debates na internet com pessoas que se dizem feministas, e a pergunta da pessoa é, mas por que não tem tantas mulheres assim no exército? E tantas perguntas que silenciam as mulheres. E não é porque não existe uma que seja capaz. Ou o contrário. E eu pergunto de cara, qual de vocês, homem aqui, já deu à luz uma criança? Voltando ao nosso texto, eu quero que vocês percebam a evolução do argumento do apóstolo Paulo para a gente chegar nesses versículos 11 e 12. E para isso eu quero que vocês voltem seus olhos novamente para o começo desse capítulo. Então, 1 Timóteo, capítulo 2. Quando ele começa o capítulo 2, aqui é Paulo escrevendo, e quem tiver dúvida para isso, pode voltar lá no capítulo 1, no versículo 1, que vai dizer, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, é Paulo, o apóstolo Paulo que está escrevendo essa carta para Timóteo, quem ele chama no versículo 2 de meu verdadeiro filho na fé. Paulo diz que Timóteo, ele precisava ficar em Éfeso para ordenar que pessoas não mais ensinassem falsas doutrinas. Eu estou falando isso porque quem de vocês aqui tem em mãos a versão atualizada, revista atualizada, ARA? Você tem, como que fala? Do versículo 1, do capítulo 2. Pronto. Porque eu queria esse pois. Na NVI nós não temos esse pois. Começa assim, antes de tudo, recomendo que se façam. Esse pois é a segunda palavra do texto em grego, do original aqui. O que esse pois é? Ele é uma palavrinha que está trazendo em mente aquilo que foi escrito antes. Ele é quase que um portanto. Ele está ligando a ideia anterior. E no capítulo 1, a gente está vendo que a ideia de Paulo para Timóteo é, fique em Éfeso. A ideia aí é que você ajude a levantar pessoas que vão ajudar a comunidade a combater as falsas doutrinas. Ao invés, e além disso, ou como você vai fazer isso, Paulo vai dar um exemplo de si mesmo enquanto alguém que prega do Evangelho. Ele vai falar o que é o Evangelho nos versículos 12 a 17 do capítulo 1, do qual ele era ministro. E à luz desse Evangelho, Paulo ensina como deveriam fazer súplicas, orações e intercessões por todos os homens. Agora a gente já está no começo do capítulo 2. Inclusive pelos que exerciam autoridade, pelos governantes. Essas orações, elas agradam ao Senhor, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos. Coloquem seus olhos no capítulo 2. Está aí, isso que eu estou falando para vocês, está aí no comecinho do capítulo 2. E a lição mais clara é que todos precisamos orar para que todos sejam salvos. Ele vai dizer que Deus deseja que todos sejam salvos. Então, um dos nossos papéis enquanto igreja é nunca mirar somente num grupo de pessoas para falar do Evangelho, ou mesmo por quem orar. Não é somente o necessitado ou não é somente o rico, é ambos, é o pobre e o rico. Não é somente um grupo étnico, mas são todos os grupos étnicos. E a razão para nós fazermos isso é a própria natureza de Deus. O texto vai dizer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Olha que interessante. Quando a gente começa a estudar o texto bíblico dessa forma, a gente percebe que o argumento de Paulo aqui não é usar esse versículo para falar
vocês não podem orar por santos ou alguma coisa assim. E eu não estou dizendo que isso está errado. Eu estou dizendo que não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o único Salvador é Jesus Cristo. Continuem os olhos no texto e leiam para vocês perceberem o contexto. O que eu quero dizer com isso é que mesmo nós que queremos e prezamos pelo ensino das Escrituras, um aprendizado, uma pureza hermenêutica, alguma coisa assim, muitas vezes nos equivocamos e acabamos usando passagens bíblicas que na sua intenção autoral não teve aquilo que muitas vezes a gente comunica como um exemplo de doutrina. No versículo 7, Paulo começa a dizer sobre o seu apostolado. Ele fala disso porque ele é um judeu e ele está numa missão transcultural. Ele evangeliza quem? Para não ficar falando só eu aqui. Os gentios. E esse é um exemplo. Paulo é judeu, ele está evangelizando. Ele fez isso, mas num determinado ponto ele falou, agora eu estou indo para os gentios. Tá? E esse é um exemplo do que representa a oração pela salvação de todas as pessoas. Então ele está fazendo um argumento, veja, olha, tem falsos mestres aí, Timóteo, você precisa ficar para cuidar disso, você precisa levantar pessoas para que isso não aconteça. Por quê? Porque você precisa ajudar essas pessoas a reconhecerem o verdadeiro evangelho. E essas pessoas vão precisar pregar a verdadeira mensagem. Então nós temos que orar por elas, por todas elas. E a gente pode orar até pelos nossos governantes. Para quê? Para que nós tenhamos paz, para que a nossa sociedade seja melhor e até esse trabalho que nós temos aconteça de forma mais pacífica. O meu desejo é que todos sejam salvos. Olha meu caso, eu sou judeu e eu estou indo atrás de gentios. Não estou somente indo atrás daqueles que faz parte da minha classe social ou algo assim. O nosso Deus, ele não é um Deus de algumas classes sociais. Por isso é que o homem, o texto diz, deve orar em todo lugar. Abram agora a Bíblia de vocês, ainda nessa carta, lá no capítulo 3, versículos 14 e 15. E eu vou perguntar para vocês também participarem disso. A pergunta é, em 1 Timóteo 3, 14 e 15. Qual é o propósito de Paulo? De Paulo com Timóteo? Podem falar. Oi? A pergunta é, ao ler esse texto, qual é o propósito explícito que Paulo fala a respeito de Timóteo ali? Qual é o propósito dessa carta? Vamos lá, está escrito assim: escrevo-lhes estas coisas, embora espere vê-lo brevemente, mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento. Para que serve então? Oi? Exatamente, para que Timóteo ensine as pessoas a como se comportar na casa de Deus. Deixa eu aproveitar e fazer aqui mais uma inserção de uma interpretação aqui. É plural mesmo o texto, tá? Eu não sei qual que é a sua versão, tá bom? Mas o texto está no plural, tá bom? Esse grupo de pessoas é chamado pelo escritor da carta, por Paulo, como igreja. Eu estou falando isso talvez especialmente para vocês aqui que ministram louvor aqui. Rogério, Karen, Júlia, por exemplo. Se tiver mais, esteja atento a isso. Muito cuidado quando chamarem esse espaço de casa de Deus, porque esse não é bíblico. A casa de Deus são as pessoas que estão aqui dentro e onde habita o Espírito Santo. Se a gente estivesse no terreno ali da frente, fazendo uma reunião em um culto para Deus, ali estaria presente a casa de Deus. A casa de Deus não é o lugar. A casa de Deus, existe mais uma aula de EBD seria dada para vocês verem a progressão bíblica de como isso acontece. A ponto de um tal momento, sim, Deus habitava na arca. Eu não estou falando da arca de Noé, estou falando da arca de Moisés.
Depois no templo, mas chega um momento que ele fala assim, eu não estou aí. Até antes disso, né, no deserto, indo junto com o povo, eu não estou aí. Mas eu estou junto com esse grupo de pessoas. E nesse caso aqui não é um único grupo de pessoas, mas essa era ou a igreja, vamos colocar assim, uma congregação da igreja. Essa é a casa de Deus aqui. Mais um versículo extremamente perigoso, Beto. Esse texto não está ensinando isso, mas a gente fala isso. Ele não está ensinando o que é a igreja. Ele está ensinando que no contexto da disciplina eclesiástica, onde estiverem dois, há representatividade da igreja ali. Tá? Isso requer também mais tempo agora, mas eu não vou... Tá bom? Não, fica tranquilo, Beto. Continuando o texto aqui, perceba que o que deve ser oferecido, então, não são somente as orações, mas também a forma, a atitude de como se viver. E ele dá alguns exemplos. Por exemplo, com relação aos homens, ele diz que não deveria ter discussões. Eles não deveriam ficar discutindo. Um exemplo que ele dá para as mulheres é que elas se vestissem com decência. O que está se destacando aqui são as obras dessas pessoas, a manifestação daquilo que elas criam. E aí chega então os versículos 11 e 12. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem esteja, porém, em silêncio. Então, algumas perguntas em cima desses dois versículos. Como é que a mulher deve aprender? Que mais? Em silêncio. Pergunta, a mulher deve aprender? A mulher deve aprender. E a gente não pode minimizar isso nessa leitura. Sabe por quê? Em especial, hoje, vocês, mulheres, graças a Deus, estão num contexto que aprendem. E não somente aprendem. Já vou colocar uma coisa aqui que eu falaria mais para frente. Talvez algumas de vocês, mulheres que estão aqui hoje, sejam muito mais capazes, intelectualmente, academicamente, do que os homens que estão aqui. Naquela época, não era dado esse privilégio para as mulheres. Quando no Evangelho a gente vai ler que tem mulher aprendendo, isso não é uma leitura ordinária, uma leitura comum. Jesus quebrou um paradigma. Se você quiser em especial ver isso no Evangelho de Lucas. E quando alguns vão acusar a Bíblia de ser misógina, a Bíblia, na verdade, ela está quebrando o paradigma de que em lugar nenhum naquela época as mulheres aprendiam, a não ser que você fosse da alta sociedade. E olha lá. Mulher, ela deve aprender. E percebam que elas aprendiam. Eu vou já ver algumas passagens com vocês sobre isso. Mas uma outra pergunta, olhando para esse texto. As mulheres devem ensinar? O que o texto está dizendo? Por esse texto puramente respondendo, a palavra é direto? Não. Gente, sabe o que é interessante? Um dos livros que eu usei para falar isso com vocês aqui é de uma mulher. Ela escreve baseando nesse versículo aqui. Ela escreve um livro e vai para outros textos. Ela fala que uma determinada vez havia uma entrevista, estava tendo uma discussão no país dela sobre se mulher deveria ser pastora ou não. E alguém chegou para uma repórter e falou assim, né, ela reportando, olha só, os crentes aqui estão brigando se deve ter pastor ou não, e alguém chega e fala assim, lê isso daqui para a repórter. E a repórter, nossa, mas aqui está claro o que está falando, o que vocês estão brigando? As mulheres devem ensinar. O que não está claro aqui, e eu vou perguntar para vocês, e nós já vimos isso, qual é o contexto em que está sendo escrito isso daqui? Para a igreja, né? Para a igreja, perfeitamente, é para a igreja. É. Exatamente, a gente vai ver os detalhes disso a partir de agora. Mas existe um contexto.
E se a gente não levar o contexto em consideração, a gente vai errar. Nesse contexto, igreja não é responsabilidade das mulheres ensinar, mas de outros. Mais uma pergunta. Esse texto ensina que as mulheres não são competentes para ensinar? E nada se fala sobre isso, de competência aqui. Alguém abre para a gente em Tito, capítulo 2. Eu vou pedir para alguns, eu vou falar mais textos aqui. Então, Tito 2, versículos 3 a 5. Outro, Efésios 6, 1. Outro, ainda em 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 9 e 10. Tito 2, de 3 a 5. Vamos ver uns exemplos de mulheres ensinando. Ok, para que ensine. As mulheres estão ensinando? Isso na verdade é uma ordem. Elas devem ensinar. Elas devem ensinar, ainda que ela fala o público que deve ser ensinado aí. Efésios 6:1, tem um outro público aqui também para ser ensinado. Quem que é? Ou leia para a gente, Efésios 6:1. A ideia aqui é de obedecer os pais. Tá? E não é só são os dois. 1 Timóteo 5, versículos 9 e 10. Ok, criar os filhos é a questão aqui. Ela cria o filho ensinando o filho. A gente tem em 2 Timóteo, no capítulo 1, no capítulo 3, dizendo que tanto a mãe quanto a avó de Timóteo ensinaram Timóteo. Colossenses 3,16 vai dizer para que todos ensinem. Mas tudo isso que a gente está lendo não são as atividades que estão em vista nesse nosso trecho de Timóteo. O que está em vista é um determinado tipo de ensino na comunidade cristã, na igreja. Voltem para o texto, versículo 11 lá de 1 Timóteo 2, então 11. Quem se lembra aqui de quando tem Marta e Maria? O que estava acontecendo ali? Uma estava fazendo umas coisas e outra estava onde? Aos pés de isso, gente, aos pés de Jesus é uma expressão para falar que ela estava sendo discipulada por Jesus. Ela estava sendo ensinada por Jesus. Na verdade, agora eu estou falando da outra parte, do ensino, e não do aprendizado. Não, de aprendizado ainda, de aprender. E eu trouxe para vocês alguns versículos sobre o ensino. Toda mulher ela deve sim aprender de Deus da forma apropriada. E apropriado aqui nesse contexto está dizendo em silêncio. Agora, de novo a pergunta, o que significa esse em silêncio? Olha o comecinho desse capítulo, nos versículos 1 e 2. Exorto que orações sejam feitas por todas as pessoas, pelos reis e por todos que estão em posição de autoridade, para que possamos levar uma vida pacífica. Na NVI está escrito tranquila. A palavra aqui é a mesma. Podia ser quieta. A ideia de uma vida tranquila, dessa quietude aqui, não significa uma vida sem fala. Refere-se a uma vida que não interfere nos assuntos de outras pessoas de forma inadequada. Você pode ver isso refletido em 1 Tessalonicenses 4:11. Está escrito assim: exortamos vocês a se esforçarem para viver tranquilamente. Aqui também é a mesma palavra para quieto. A cuidar dos seus próprios assuntos e a trabalhar com as próprias mãos. E isso se aplica, nesse caso, a homens e mulheres. E esse tema aqui, tranquilamente, então, ele não se refere a um silêncio completo, mas sim a evitarem ser perturbador, intrusivo, barulhento, e fazer isso de forma inadequada. Trata-se de exercer com moderação, com adequação o discurso no comportamento. Por exemplo, um outro, em Atos 21, dos versículos 12 a 14, diz assim:
E ouvindo nós isto, rogamo-lhes que tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. E no versículo 14, e aqui eu estou lendo na versão corrigida. E como nós podíamos convencê-lo? Como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos. Eu fui buscar uma versão que a palavra aparecia com mais clareza. Tá? Nos aquietamos, dizendo: faça-se a vontade do Senhor. Essa tranquilidade, ela não contradiz o ato de permanecer em silêncio. Em vez disso, nesse caso, significa que eles pararam de falar de uma maneira que tentava persuadir alguém que não estava disposto a mudar de ideia. Era uma forma inadequada, uma forma inútil de falar. Então, que tipo de tranquilidade, que tipo de quieto, de silêncio é apropriado? A interpretação mais natural é que reflete um quieto, uma tranquilidade, vou usar a palavra quieto, um silêncio, que respeita o chamado para que os homens sejam líderes na igreja. Em outras palavras, reflete a sua submissão à liderança designada por Deus para os homens. Sem questionamento, né? Oi? Essa quietude, essa tranquilidade seria... Não é sem questionamento. É sem talvez um questionamento perturbador, um questionamento inapropriado, um questionamento... Não é sem falar. Não é? De novo, a gente está vendo exatamente isso. A questão não é ficar sem falar. É ser um questionamento da autoridade. Não fazer perguntas, mas não questionar a autoridade. Eu vou ler aqui uma frase aqui. Se esse quieto, esse discurso de uma mulher contradizer ou minar o chamado de Deus aos homens, que pelo dom de Deus lideram a igreja, isso não seria submissão. Nesse caso, seria considerado um discurso inadequado. Assim, a submissão, e é isso que é o próximo ponto nosso aqui, é o princípio subjacente dessa quietude. Olha como está escrito no texto, vejam de novo. Qual é a qualificação que Paulo está dando para esse silêncio? É a frase seguinte: com toda sujeição. E aí ele elabora um pouquinho mais o que significa essa sujeição. Ele vai dizer: não permito que uma mulher ensine ou exerça autoridade sobre um homem. A questão é, Paulo se refere a todo tipo de ensino ou a um tipo específico de ensino relacionado à autoridade? E a resposta ela se torna mais clara quando nós examinamos outros textos, como a gente já leu aqui, Tito, do capítulo 2, que vai dizer para que as mulheres ensinem. Então, nesse texto de Tito, há um papel muito claro do qual é o tipo de ensino, qual é o público de ensino, e a gente já estudou a carta de Tito aqui. E na ocasião, eu disse da responsabilidade que vocês, mulheres, têm, e o privilégio que vocês têm de ensinar outras mulheres. Pense num desígnio de Deus, em que a autoridade na igreja, ela é masculina, e eu vou falar da nossa aqui. Quão inconveniente vocês pensam ser eu me encontrar individualmente com uma de vocês mulheres e ficar ensinando no 1 a 1? Mas à medida que vocês aprendem, vocês mulheres, ensinem outras mulheres. É uma responsabilidade, mas também um privilégio. Provérbios 1:8. Ouça, meu filho, a instrução de teu pai, e não desprezes o ensino de tua mãe. O texto não está falando absolutamente de qualquer ensino. Então, quais casos uma mulher não deve ensinar? Agora, assim como submissão ou sujeição define a questão de silêncio, ele continua aqui no texto,
dizendo, não permito que mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Está sendo específico, está definindo o tipo de ensino que não é para que a mulher tenha, em qual contexto? No contexto da igreja. Isso significa que elas não devem usurpar a autoridade dos presbíteros, ou dos anciãos, dos pastores, ensinando ou agindo de forma que contradiga ou mine o papel dado por Deus a eles como líderes na igreja. Nesse sentido, as mulheres são orientadas a aprenderem em silêncio. O que acredito que esse versículo, para onde ele está inclinando, e antes de eu falar isso, eu queria lembrar sobre o que o capítulo 3 de 1 Timóteo vai falar. Pode falar, Júlia, mais alto. Não, na verdade mais específico. O que 1 Timóteo 3 fala? Vai falar sobre os líderes da igreja. Levando em consideração o que vem sido dito por Paulo, o que ele vai dizer no capítulo 3, a conclusão que eu tenho desse texto é que ele está dizendo para que uma mulher não tenha o papel de liderança, mais especificamente, não é de qualquer liderança, é o papel de pastora na igreja. Eu faço uma pergunta para vocês, e eu sei que vocês conhecem mulheres que nas suas igrejas têm essa posição. Eu até gostaria de ouvi-lo, caso seja o caso. Como uma igreja tem uma pessoa posicionalmente pastora, eu vou até falar isso, porque todos vocês biblicamente são, ou têm a função, para deixar mais claro, de pastorear uns aos outros. Todos. Seja você membro ou não nessa igreja. Se você é irmão em Cristo, se você é salvo, você tem que ter cuidado, você tem que pastorear uns aos outros. Mas a posição que a Bíblia coloca do presbítero, como que uma pessoa lê um texto desse e diz, não tenho problema com isso, pode sim ter pastora? Talvez a pergunta seja, ela está em submissão à autoridade da igreja quando faz isso? Você vê que em momento algum que eu falei que ela não podia fazer isso ou aquilo, mas eu disse que o texto bíblico está falando que ela não deve exercer autoridade, em especial com relação a essa posição, onde essa posição em si é inerente de ter autoridade na igreja, autoridade sobre os homens, e nesse caso aqui, interessante que ela usa, nem tem autoridade sobre o homem. É interessante o uso do singular. Também não está falando de todos os homens. 2:8, Ari? O 3, mas aí a gente vai entrar num outro ponto. Foi bom até você lembrar. Nem sei se eu coloquei isso nas minhas anotações aqui. Acho que eu coloquei. Espera só um pouquinho, Beto, tentar levar em consideração o que o Ari está falando. Eu vou colocar como escrevi aqui, ó. Em outras palavras, uma mulher não deve servir como pastor ou como membro do conselho de liderança ou ensino que tem a responsabilidade pela vida doutrinária e pastoral da igreja. Aqui estão dois textos que me levam a concluir que os papéis de ensinar e governar são responsabilidades distintas, aí não é dos diáconos, é dos presbíteros, que vem antes da lista que ele vai falar dos diáconos. 1 Timóteo 5,17, os presbíteros que governam bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham na pregação e no ensino. Depois vai falar em 1 Timóteo 3,2, portanto é necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, apto para ensinar. Não fala isso do diácono. Parece que o texto no capítulo 2, ele coloca essa qualificação de ensino justamente apontando que não é uma questão do diácono, é uma questão do presbítero. Quem é o presbítero? Gente, na nossa linguagem, o presbítero é o pastor da igreja.
Então, quando Paulo escreve que uma mulher não é permitida ensinar ou exercer autoridade, esses dois papéis são naturalmente correspondentes ao papel do presbítero, daquele que está na liderança, na autoridade máxima da igreja local. Máximo, digo, doutrinária. Sim, ainda que não seja um foco nosso aqui, a sua pergunta é boa. E eu diria que, com relação a diáconos, eu acho que a Bíblia tem uma abertura para que não seja somente homens. A abertura bíblica é de que mulheres são as diaconisas. Na verdade, de onde vem isso? Porque existe uma incerteza na interpretação de que quando o texto fala, ele está falando das esposas dos diáconos ou se está falando das diaconisas. E nessa dúvida, eu vou falar por mim, eu prefiro não fechar com uma certeza o que está sendo falado e deixar, sabendo que existem essas duas possibilidades, e dizer, por isso que as mulheres podem ser diaconisas, que é o caso da nossa igreja aqui. Se talvez você não saiba como está funcionando a nossa igreja aqui, entenda que aquelas pessoas que estão coordenando, que estão liderando os ministérios dessa igreja, são os diáconos e diaconisas da nossa igreja. Tá, eu estou olhando aqui, Rogério, Kécio, Dani, Valna. Desculpa se eu faltei com alguém dos que eu estou vendo aqui. São os diáconos e diaconisas da igreja. É Karen. Karen, obrigado, Karen. Esse texto está falando de diaconisas independentes do marido, né? E não as esposas dos diáconos. Como o diácono pode exercer a função dele se a esposa não tem chamado para ser diaconisa também? Esposa do diácono. Porque para exercer a função do diácono, a esposa tem que ser chamada. Não necessariamente. Não, e mesmo porque o texto não responde essa pergunta. Entendeu? É preferencial. Isso daí acaba, às vezes, Robson, levando às vezes, não, com certeza é preferencialmente. Na verdade, primeiro, a gente pode questionar o que é um chamado. Segundo, às vezes, sabe que onde isso dá? Eu estou contratando esse pastor, mas o que eu quero mesmo é a mulher do pastor, porque ela é a pianista que a igreja precisa. Mas, de novo, eu quero continuar um pouco mais com vocês. O texto não acabou aqui. Eu falei para vocês que grande parte, os artigos são... Olha só. Eu estou falando para vocês que a cultura não define. E vocês não responderam, não falaram, ou não tiveram oportunidade talvez, mas vocês não falaram... Por que algumas igrejas então têm pastora? E algumas... Fala, Kécio. Dessa forma. Tem, agora você está falando do Antigo Testamento, e as coisas funcionaram de uma outra forma. Israel não é a igreja. Tá? Agora, você poderia estar usando o texto de 1 Coríntios. Ali tem mulheres que estão profetizando. Então, como fazer isso? É o que eu não vou responder hoje. Hoje o texto a gente está focando... Timóteo, para vocês terem uma ideia, essa autora que eu estou falando para vocês, ela vai trabalhar em todos esses textos, para mostrar essa conclusão que eu também estou dando para vocês. De que está apontando, e eu falei para vocês, essa é uma amostragem de interpretação no Novo Testamento, e hoje eu estou declarando isso para vocês de uma forma mais clara possível e bíblica, e ainda que a gente possa conversar mais sobre isso, mas é que não me parece ter abertura para que haja pastora na igreja. De novo, o que o Robson falou, ainda assim é um pouco estranho. Por exemplo, uma mulher em pregação. O que eu estou falando para vocês, talvez não houvesse problema. Geralmente é que a mulher pregadora é a mulher pastora. Né? Mas tem um convite de uma mulher que vai ensinar. Se estiver debaixo da sujeição da autoridade da igreja, talvez isso seja possível. Talvez isso seja possível. Senhor, no contexto bíblico, ele falando de ensino, ele não está separando a pregação, a escola dominical, isso é uma coisa que nós criamos, né? Então, a gente está falando do ensino geral. Então, pelo contrário, quando a gente falou aqui que a mulher pode ensinar seus filhos, quando a mulher deve ensinar as mulheres... dentro da igreja, claro, mas na igreja, você está falando do ensino no contexto de igreja, as mulheres, então elas não devem ensinar ou não. Mas não foi isso que eu disse. Eu falei que elas devem, o ensino aqui é específico. Elas devem ensinar, elas não devem ter autoridade, e o que indica é que não deve ter autoridade sobre o corpo que cuida da doutrina da igreja.
Então, ela não está falando, não é aqui, por exemplo, a gente tem, sei lá, na minha frente, Davi e Felipe. Não é deles que estão falando, a autoridade não é sobre eles. No nosso caso aqui, por exemplo, é a autoridade sobre mim. No nosso caso aqui, em específico. Uhum. Mas ensinar. Mas nós compartilhávamos, e às vezes esse compartilhar na verdade. Aonde? Isso foi na igreja? Não. Então, essa é outra coisa. Nós estamos falando de igreja. Mas assim, era um culto de capela, enfim, era falava como igreja. Então, na verdade, a gente queria ter um reflexo de ser uma igreja do futuro, uma igreja indígena. Por exemplo, na minha concepção, não tem o problema de mulher ensinando num seminário. O seminário não é igreja. Estou falando por mim. E essa é a resposta que uma mulher, talvez, que ensina no seminário, vai ter que dar ou ter uma outra interpretação desse texto. Não, quando a gente participou, as mulheres ensinavam, não matérias teológicas, mas matérias técnicas elas ensinavam. Vai ensinar português, vai ensinar hebraico, vai ensinar grego. Ensinava idade, mas eu quero falar que essa linha muito fina, e essas mulheres que compartilhavam, muitas vezes compartilhavam uma pregação mesmo, muito boa, na maioria das vezes. Então, essa linha que é muito fina, que a gente acaba separando, mas que na prática não é tão fácil. E aí, Rogério, aqui entra o cuidado da igreja local, e eu vou falar agora por mim, de exatamente você colocar sob dúvidas quando uma mulher vai ensinar, porque você não sabe o que vai sair dali. O que você vai fazer? Você vai pedir para ele, me manda todo o seu esboço, e você vai ter que falar ipsis litteris o que você escreveu? Isso é extremamente inconveniente. Além sim de uma cultura, talvez tradicional da igreja, nesse viés, de que mulheres não pregam. E de novo, gente, olha só que interessante, a gente está falando de um ponto, parece que fica no não pode. Quantas oportunidades as mulheres têm para ensinar, mas elas não são exploradas. Por quê? Me parece ser fruto de uma cultura que sempre quer ter as mesmas coisas para todos. E nesse caso, na igreja, não é o Zambelli ou qualquer outra pessoa quem definiu isso. Foi Deus quem definiu isso. Foi Deus quem definiu que dentro do seio familiar, a liderança é masculina. E isso não faz da mulher menos valiosa e menos competente. Pelo contrário, o homem não foi chamado de auxiliador. Deus foi e a mulher foi. Que relação. Rogério, você fez parte de uma agência missionária. Por acaso você conhece campos missionários que só tem uma mulher lá? Eu também conheço. E eu vou falar, louvado seja Deus por essas mulheres lá. Num que eu conheci especificamente, já passei 2 tempos curtos lá. Essa missionária desejava ardentemente que um dia chegasse um homem para que fosse pastor. Enquanto não chegou, ela, na casinha dela lá, com mais outros homens, dava aula da Bíblia para que aqueles homens pastoreassem a igreja. Para mim, isso era alguém que tinha entendido que a Bíblia estava escrita. Não faltam oportunidades de ensino. Sabe onde tem essa? Você se lembra de uma história bíblica semelhante a essa, Rogério? Oi? Não. Em que situação? Só tem um exemplo. Tudo era homem, mas uma hora veio uma mulher para ser aquilo que deveria ser. Oi? Débora. Juiz. Ou você, homem, tem que fazer isso. Não vou fazer. Levantou uma mulher para a vergonha de Israel. Não é que essa mulher, ela fez o que Deus orientou a ser feito. Para a vergonha da nação de Israel. Gente, o texto aqui continua. A gente está chegando quase ao final daqui. Ela diz assim no versículo 13: porque primeiro foi formado Adão e depois Eva.
Olha só que Paulo não está falando, porque nos tempos em que vivemos, as mulheres não aprendiam, não sabiam escrever e nem ler. Não é esse o argumento de Paulo. O argumento de Paulo é teológico, tem a ver com a criação. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Se a gente for lá para o texto de Gênesis 3, a mulher vai falar, foi a serpente que me enganou. Ele está usando o texto bíblico. Ele está dando uma justificativa teológica e, consequentemente, atemporal. O argumento de que a mulher deve se proceder dessa forma não está baseado no tempo em que eles viveram, mas por causa dos desígnios de Deus e de como as coisas aconteceram. Não somente ele está falando aqui, Adão, ele vai dizer, primeiro foi formado o homem. Está dando dois argumentos. O primeiro é que Adão veio primeiro, e a gente viu isso na aula passada. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus, mas Adão foi formado primeiro. Deus deu os mandamentos para Adão. Eva vem quando existe uma identificação de Deus, dizendo, nem tudo aqui está bom, mas vai ficar, porque eu vou fazer uma mulher para você. E ficou. E depois, o segundo argumento é a própria queda. Não foi Adão que foi enganado, mas foi a mulher. De novo, à luz dessa justificativa, e se o que eu estou dizendo para vocês é coerente com o que a Bíblia está ensinando, a pergunta fica. E agora eu vou trazer aquelas razões que eu não revelei no começo. O meu maior objetivo com vocês aqui, gente, não é falar para vocês que eu sou um pastor que olha para as Escrituras e diz, não deveria existir pastores. Não era esse o meu objetivo. Isso é consequência do que eu queria fazer com vocês. O que eu queria falar com vocês é mais perigoso do que isso. É à luz disso que nós estamos estudando. Se isso que eu estou falando para vocês é verdadeiro. Quando uma igreja abre, a exceção de colocar, uma exceção, sei lá, não é exceção. Se a igreja abre esse ponto e coloca a mulher no pastorado, que exerce autoridade sobre a igreja, que tipo de hermenêutica, que tipo de abordagem, que tipo de leitura bíblica essa igreja aceita? Esse era o ponto. Eu estou trazendo aqui um ponto, existe uma reunião, e alguns, eu não sei se vocês vão saber desses nomes, mesmo assim, se reuniu numa mesa, John Piper, Donald Carlson e Tim Keller. Se vocês estão antenados com a mídia, vocês sabem que esses três nomes são assim, nomes que vocês vão ler livros de teologia do nosso tempo, e assim, essas pessoas. John Piper era um pastor, ele ainda vive, muito influente, ainda é influente. Carlson, acho que ele está doente, ele veio para o Brasil já, Piper também já veio, tinha as conferências da Fiel, em 95 ele veio, por exemplo, falou de um assunto sobre o papel de homem e da mulher. Tim Keller, ele morreu de câncer há alguns anos. Talvez Tim Keller desses três é o meu favorito. Uma pessoa que sabe, a hermenêutica dele não é só da Bíblia, é da sociedade, e ele consegue juntar essas duas coisas. Eles chegam numa conversa, numa mesa redonda, e a conclusão deles é exatamente essa. O maior perigo não é a abertura para que essa mulher seja pastora, mas é em como essas pessoas estão olhando para a Bíblia. Porque se ela tem uma abertura aqui para dizer que é permitido uma mulher ser pastora, que outra passagem da Bíblia ela não pode estar abrindo mão para fazer aquilo como deseja? Esse é o perigo. É a mesma coisa que a gente tem quando vai falar sobre a homossexualidade às Escrituras. Quantos de vocês já ouviram falar de igrejas que está tudo bem, viva essa vida, não tem problema, homem com homem, mulher com mulher, não. E faz uma hermenêutica, se você olhar essas pessoas, ela vai tentar ter uma exegese do texto bíblico para mostrar para você que não, está tudo bem. Não, o que Paulo está falando não é que não pode, é que não pode contra a natureza, mas se a natureza dele é gostar de homem, então dois homens que, ele não está indo contra a natureza, ele vai fazer uma acrobacia que não é possível de ser feita quando a gente vai ler as Escrituras. Felipe.
É isso que eu estou falando, Felipe. Ou seja, eu tenho uma vontade, a vontade é essa. Gente, se eu der um exercício para vocês, semana que vem vamos conversar sobre alienígenas na Bíblia. Eu garanto para vocês que vocês vão ser capazes, de um pouco esforço, achar coisas que a Bíblia vai falar. Não, olha só como tem alienígena na Bíblia. Não é por menos que eu insisto com vocês que a melhor forma como a gente tem de ensinar as Escrituras, e é por isso que eu aprecio tanto tentar fazer assim, é o que eu tenho chamado e falo de exposição bíblica. É quando eu chego para vocês aqui, e não sou eu quem trago uma ideia, é o texto que trouxe a ideia para eu falar para vocês. Então, o texto está ensinando, por exemplo, imagina eu falando para vocês de 1 Timóteo. Vou chegar num texto desse e vou falar o quê? Gente, eu vou pular porque não é o que eu penso. Ou eu vou pular porque esse texto é muito difícil. Eu vou falar para vocês, nosso tempo está praticamente chegando ao final aqui. Mas o do versículo, um dos mais difíceis da Bíblia toda de se interpretar, é o próximo versículo. É o versículo 15. Sem olhar na Bíblia, sem olhar, todo mundo olha para mim, olha para mim. O que está falando no próximo versículo? Oi? 2,15. Não. Agora que vocês... Agora olhem. Olhem aí. 2,15. 15, que é o último versículo do capítulo. Na sua missão de amor? É isso? De mãe. O texto é bem mais claro do que isso. Isso é mais direto. É isso que está falando. Está falando do processo de dar filho. Não está falando nem do resultado de ter filho. Está falando do processo de ter filho. Hoje não é o alvo da nossa... Mas para vocês terem uma noção, gente... Eu tenho muitos comentários para estudar, graças a Deus por isso. Um exercício que talvez eu pudesse fazer com você é pegar, dos vários comentários que eu tenho e falar para vocês, esse fala isso, esse fala isso, esse fala isso. Claro que muitos mais novos se referem a coisas que já foram escritas. Mas é um versículo extremamente difícil de interpretar. Eu não vou deixar todos na surpresa, assim, talvez o texto ele estava falando de obras, antes de entrar nas mulheres. Esse era o contexto. Talvez, o que ele está especificando aqui é que existe essa obra espiritual da mulher de dar o filho, e que nessa diferenciação, ela deve seguir com essa obra e com essas qualidades que o texto apresenta, como manifestação da salvação que ela tem. Onde que ele está reinterpretando o Antigo Testamento? Não, ele está explicando, na verdade, na hora que ele disse que será preservado por meio da maternidade. Então, essa é uma das possibilidades, porque, assim, das muitas que eu li, essa, por exemplo, é uma. O que está falando aqui? Está falando que vai ser preservado das dores de parto. Tá? Você tem interpretação do tipo assim, do que a Kessia meio que estava falando um pouquinho, mas não é o que ela falou, mas indicava para isso, de que as mulheres seriam salvas dando à luz filhos. Existe aquela interpretação de que aqui está falando uma referência a Jesus. Eu não acho que seja isso. E eu acho que vários daqueles que eu prefiro considerar como comentário também concordam com o que eu estou dizendo. Não está falando isso. Tá? Mas aqui é mais fácil ficar falando o que não está falando do que o que o texto está falando. Aqui está falando, fala que é um provérbio que se foi perdido e que nós não sabemos a explicação desse provérbio, nós não temos as fontes necessárias para entender essa expressão que está sendo dita. E, enfim, se eu fosse pregar para vocês, como que eu faria isso? Olha, possivelmente eu traria várias ideias para vocês, mostraria o máximo possível do que é e do que não é. E, gente, é isso que eu teria nas mangas para mostrar. Esse eu concordo, eu sou dessa linha. Essa é uma coisa, ali está falando salvo é a mesma palavra para liberto, livre, não é necessariamente salvação para a vida eterna, é salvação de uma aflição, por exemplo. Tá? Eu sou dessa ideia. Tá? Associa.
Mas não é nenhum foco de novo, gente. Ainda que esse é o versículo que termina esse nosso trecho. Ele faz parte do que ele está conversando aqui no argumento. Ele está fazendo. Ele começa com uma palavrinha que a gente precisa levar em consideração que está sendo falado antes. Oi? Entretanto, todavia, mas, porém... Tá. Também tem uma outra coisa. Tem uma mudança de número. Olha aí no singular e no plural. Vocês conseguem identificar isso? A versão de vocês tem isso? Ela está no começo do versículo. E depois está no plural. É outra coisa para você levar em consideração. Deixa eu ver na NVI aqui como está. Na NVI, por exemplo, não está mostrando plural. Mas esse ela da segunda parte não é plural. Vocês tá vendo que é tão difícil a ponto de até os tradutores não saberem o que colocar aqui. Está no plural na NVT? Você está vendo que para uma interpretação desse texto, nesse texto em específico, a gente inclusive tem que começar levantando o texto original, senão a gente vai trabalhar com aquilo que não está escrito. E, gente, de novo, não era o foco do negócio. O foco, como eu disse, a razão, como eu disse, que eu queria trazer para vocês, era tem a sua polêmica aqui? Tem a sua polêmica. Aliás, quem aqui tem alguma amiga? Vamos lá. Você conhece uma igreja que tem pastora? Levanta a sua mão. Ok. Talvez quase todos nós, se não todos nós. O fato de você saber a verdade, se é que você acreditou no que eu fiz, eu acredito no que eu falei para vocês. Não tira a dignidade dessa pessoa. Tá? Meu propósito não é que você acredite que essa pessoa é uma eterna pecadora e, enfim. A ideia é que você conheça o texto bíblico. A ideia também foi que você conheça um pouquinho de como nós pensamos aqui, pelo menos de como eu penso aqui. Acho que não sou o único. E, acima de tudo, como é que a gente vai olhar para esses textos? A gente vai ter uma aceitação de como a gente quer que ele seja, saindo de nós, ou a gente vai olhar para o texto, engolir, às vezes seco, e falar, é assim que Deus quer. E porque eu amo Ele, eu vou obedecer com alegria. Comentários finais. Então, por isso que eu convidei vocês para fazer o curso de hermenêutica do Seminário Digital. Tá? Essa foi um incentivo para vocês, mas, Júlia, é pegar o texto e fazer perguntas, fazer o que ele está falando aqui, qual é o contexto, qual é o sujeito, qual é a ação, para quem que ele está falando, onde está Deus nesse texto, quem sou eu nesse texto, se é que eu estou presente nesse texto. Isso tudo é o exercício da hermenêutica. Né? Você quer estudar? Você vai ter mais de uma versão para estudar. Você pega a NVI, pega a revista atualizada, pega a NVT, pega outras, vê as diferenças, se pergunta por que está diferente. Olha, chega ao ponto de falar, olha, eu não sei o texto original. Eu vou começar a aprender. Gente, eu sei que eu não estou trazendo essa comparação, mas, por exemplo, a igreja de Campinas é uma igreja muito grande, mas eu tive o privilégio lá de ensinar hebraico instrumental. Qual era o meu objetivo? O meu objetivo era ensinar praticamente as letras do hebraico e falar, gente, é isso daqui. No final, o meu objetivo era, aqui tem um dicionário teológico, e vocês vão aprender a procurar no dicionário teológico a palavra que está no hebraico. Era isso. Eu não estava ensinando o hebraico para que ela vai pegar o texto massorético e vai começar a ler. Bereshit, bara, Elohim, vehar, etc. Não vai ser isso. Renematov, Manaim. Não era isso. Era ter o mínimo para fazer isso. Por quê? Porque nós temos tantas ferramentas online e gratuitas.
Você pode ter, por exemplo, você vai num site onde cada palavrinha do texto, por exemplo, geralmente é em inglês, tá? Mas eu acho que tem em português. Você vai lá então aqui, quieto. Embaixo dela vai estar a palavra no grego. Você vai dar um duplo clique nessa palavra, vai te abrir o dicionário. E vai te falar aonde que essa palavra aparece na Bíblia, quais são as outras possibilidades de tradução. E desse jeito vai continuar o estudo. Infelizmente, eu também diria que um dos valores da nossa geração cada vez mais é a superficialidade. E que ainda que os devocionais e o pão diário sejam uma coisa interessante, muitos de nós aqui acham que o pão diário é suficiente. Então você vai ler aquele pão diário durante 5 minutos e vai orar mais 5 minutos e você vai ticar no seu dia que você já fez o que deveria fazer com Deus. E eu não estou falando que você vai tirar do seu tempo de trabalho, do qual você recebe para fazer outra coisa, para fazer isso. Você não vai. Mas você tem que estar consciente que o propósito de vida, o propósito da salvação, não foi para viver para nós mesmos. Nós fomos comprados por um sangue muito precioso e muito caro. Nós somos servos, nós somos escravos de Deus, escravos de Jesus. Servo é uma palavrinha que talvez veio para amenizar um pouquinho. Então, se dedique. De novo, caso vocês queiram, alguns de vocês responderam positivamente, tá, ao curso de hermenêutica. Tá? Continua aí o meu convite, caso você queira fazer isso. É online, a ideia é que a gente, depois de algumas aulas, se reúna, discuta e faça exercício de aprender, que no final das contas, qual é a pergunta que você está respondendo? Como eu posso melhor aprender da palavra de Deus? É isso que você vai aprender nesse curso. Esse que vai ser o curso de hermenêutica. Por exemplo, existem diferentes palavras para ensino. É estudar o que a palavra ensino aqui representa. Aqui no nosso contexto, colocando na prática, a gente não apresenta ainda, se é que o convencimento da igreja seria diferente, de que uma mulher pudesse dar a escola bíblica dominical. Por quê? Porque o contexto ainda é a igreja. E quando a gente pensa em definições de como era se feito no passado, a gente não tem uma coisa tão preto no branco para dizer que era com essa pessoa atrás do púlpito, outras pessoas escutando. Mas eu vou falar por mim, eu entendo em especial com mais clareza que se os professores, sejam eles homens ou mulheres, estiverem sujeitos à doutrina que a igreja tem, eles estão aptos para ensinar. Então, nesse contexto, a gente vai ter aqui, tá, mulheres ensinando, por exemplo, na escola bíblica. Tá? E que eu, depois vou responder perante Deus se esse era o certo ou não. Especialmente eu responderei diante de Deus. Né? Então, não sei se respondeu um pouquinho o que você sabe, o que você está dizendo. Porque o texto, como a gente viu, ele define um pouquinho do que você está respondendo. Ao mesmo tempo, ele não define qual é a diferença então entre um culto e uma escola bíblica dominical. Um é pregação e o outro é aula, isso, né? De novo, ainda que a Bíblia apresente essas palavras, né, tem uma palavra específica para pregação, tem uma palavra mais abrangente para ensino, né, tem uma palavra que é catequese, por exemplo, tá? Ou seja, a gente pode falar assim, então esse é o momento de catequizar. Existe o verbo catequizar. Vocês entenderam a dúvida do Robson? E querendo ou não, gente, essa é uma dúvida muito importante, porque é o zelo que a gente tem que ter com a palavra de Deus. Esse zelo que eu estou trazendo para vocês é esse tipo de dúvida. É o zelo de que se a gente está fazendo o que é certo ou errado. E em vários aspectos, esse é um dos pesos que eu vou levar. Tá? Enquanto alguém que está hoje responsável por isso. Não exclusivamente eu, mas especialmente eu, no nosso caso aqui. Tá bom? Gente, agora passou bastante o nosso tempo. Tá, eu quero orar com vocês, pedir para que Deus nos ajude mais uma vez. Senhor, obrigado pela oportunidade de conversar, de discutir, de dialogar. Senhor, viu que temos muitas dúvidas ainda, e talvez algumas delas sejam por falta de conhecimento meu, de não conseguir falar à altura do que a Tua Palavra revela para os meus irmãos.
E por isso eu continuo te pedindo por sabedoria, por conhecimento, por administração e dedicação do tempo para estudo da tua palavra e, consequentemente, ensino dela. Peço ao Senhor por nós, enquanto igreja. Eu não escutei aqui opiniões contrárias ao que eu disse. Ainda assim, Pai, eu te peço para que, se alguém aqui tenha a forma correta de olhar para esse texto, ainda que a minha convicção seja uma, que o Teu Espírito seja o agente de convencimento para cada um dos nossos corações aqui, para que nós tenhamos a interpretação e, consequentemente, o viver correto. Não conseguiremos agir da forma correta se a gente não tem o conhecimento correto, a não ser que seja uma divina coincidência. Eu sei que o Senhor é capaz de fazer isso. Nos ajude, Pai, nos ajude como a pergunta da Júlia, de prezarmos, de estudarmos a Tua palavra com seriedade, que não seja somente com superficialidade. E como tenho orado ao Senhor, Pai, que do nosso meio saia pessoas capacitadas para começarem a plantar outras igrejas, em especial na área rural de onde nós moramos. Se não aqui, talvez em outro lugar, mas num vilarejo, num povoado, onde tem tantas pessoas carentes ainda de escutar a verdade. Obrigado, Senhor, por estar presente e por nos ajudar. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Quem tiver interesse no que eu falei do curso, manda um zap para mim, ou manda um e-mail para mim e a gente cuida disso, tá bom? Tenham todos um bom domingo e até mais tarde.